Olá, mais uma vez estamos aqui para mais uma lição, mais uma semana, no Celebrando a Recuperação. E essa lição de número 9 vai se falar sobre o inventário, né? Vamos iniciar uma série agora sobre inventário. Essa é a primeira lição. Estamos no princípio 4 e no passo 4. Mas antes, eu gostaria de citar o passo, né, em que iniciamos, foi o passo 1. O passo 1 ele fala sobre admitimos que éramos impotentes perante as nossas feridas, dependências e comportamentos compulsivos, que a nossa vida se tornou ingovernável. E o texto base fala sobre, pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isso é, na minha natureza humana. Mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Romanos, capítulo 7, versículo 18. E depois desse versículo que você admite que você admite que você é impotente, né, diante das tuas feridas, dos teus hábitos, dos teus enroscos, diante dessa situação. Agora você vai para o passo 4. O passo 4 fala que acreditamos que um poder superior a nós poderia nos devolver a sanidade. Então, devolver a nós o controle. E o texto base fala sobre Deus, pois Deus está sempre agindo em vocês, para que obedeçam à vontade dele. É muito importante, nós obedecemos à vontade do Senhor, tanto no pensamento como nas ações. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Então aqui nós acreditamos, vamos passar a acreditar que nós temos um poder superior e que no Celebrando a Recuperação, o nosso poder superior é o Senhor Jesus, tá? Então também no passo 4, aí entramos no passo 4, que vai falar sobre decidimos entregar a nossa vida e nossas vontades aos cuidados de Deus. Então primeiro você se conscientiza que você é impotente, depois você agora começa a acreditar que você tem chance para você nessa recuperação, nesse hábito seu, no nosso hábito, nessa nossa recuperação. E agora você começa a decidir que você vai deixar na mão de Deus, na mão de Jesus Cristo, a sua recuperação. E agora nós entramos também no passo 4. Fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. Examinamos de nós mesmos. Aí parou. Agora o texto base vai falar: examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor. Lamentações capítulo 3, versículo 40. Então fizemos um minucioso e destemido inventário. Esse inventário é o que nós vamos iniciar nessa lição de número 9. Uma frase que nós sempre recitamos no Celebrando a Recuperação, qual é? Eu sou filho amado do Pai, estou me recuperando de tal área. Então, quando a gente fala que nós estamos nos recuperando naquela área ali, não quer dizer que você é aquela área de recuperação sua. Você está nesse momento, nesse momento você está nessa situação. Então você não vai ficar para sempre nessa situação. E agora também, quando nós vamos agora entrar no inventário, nessa lição de número 9, nós vamos escrever o que lhe causou dano, o que lhe causou essa ferida emocional. Então hoje vamos falar sobre a planilha que nos ensina como montar. Nós vamos aqui falar sobre essa planilha que ensina como montar o nosso inventário. Só que você vai ter que voltar também você vai ter que voltar naquela situação que ocorreu aquele dia, naquele momento, naquela hora. Você escreva isso ao seu próprio punho. Escreva ao próprio punho, você pode redigir, pode digitar no computador também. Porém, sabendo que você não pode parar nessa situação. Parar em qual situação? Você vai ter que voltar. Então você vai ter que voltar no seu passado. Porém, o passado, até falamos isso na última lição, o passado ele é só um trampolim. Ele não é um playground para você sentar e ficar nele. Amém? Então, ele é só um trampolim.
não fique parado nesse passado. Resolva essa situação e bola para frente. Amém? Então, aí, nessa montagem do nosso inventário, nós vamos ter que escrever, né? Vamos ter que descrever ou digitar ele, como nosso próprio livro, o nosso próprio guia do participante, ele já nos orienta a fazer. Então, escrevendo ele, você só que lembrando que isso você não vai fazer isso sozinho, tá? Você pode chamar o seu padrinho, o seu parceiro do Celebrando a Recuperação. Isso nós aprendemos lá na lição de número 6. E é isso. O nosso inventário, na lição número 9, a nossa planilha, que o próprio guia do participante ele já orienta como ele já vai ter as colunas, né? E esse inventário nós não vamos escrever, tá? Nós não vamos escrever ele, lembrando que isso você não vai fazer isso sozinho. Você vai ter uma equipe de apoio. Nesse momento, com certeza, você vai já estar com a equipe de apoio, né? Você já pediu ao Senhor Jesus, ao Espírito Santo, para mostrar para você quem é a sua equipe de apoio e para ele ajudar você nesse processo, tá? De ajudar você nesse processo da montagem do seu inventário. E vamos lá, agora vamos começar a falar das colunas de cada passo do nosso inventário. E nessa planilha do participante, a primeira coluna ela vai falar sobre a pessoa. E nessa coluna ela vai falar sobre liste nessa coluna pessoas que causaram ressentimento ou medo. Lembrando que se o ressentimento ele é um fruto de raiva ou medo reprimido. Lembrando que ressentimento ele é fruto de raiva ou medo reprimido. Amém? Então essa primeira coluna ele vai falar sobre a pessoa, a causa ou a coisa que te causou esse medo, essa frustração, essa situação que você está vivendo hoje. Agora, vá mais longe o que você puder, tá? Vá mais longe o que você puder. Peça ao Espírito Santo, por isso que é bom que você monte o seu inventário e reescreva, coloque ele num papel, tire um momento para você, não deixe de fazer o seu inventário. Isso é muito importante para essa situação. Amém? É até uma coisa que eu aprendi esses dias, que quando você lista, eu já fiz isso já, uma vez eu estava com muita raiva de uma pessoa, estava guardando o ressentimento dessa pessoa e acabou que eu escrevi, notifiquei, coloquei tudo que eu ia falar para essa pessoa. Quando eu fui colocando isso tudo na lista, quando eu fui ler o que eu escrevi, eu amassei, joguei fora, porque era tão fútil a situação, era tão fútil, que eu falei, cara, para que eu vou ficar me desgastando com isso? Então, liste, nessa primeira coluna vai falar sobre a pessoa ou a coisa que te causou ressentimento ou medo, tá ok? O que você está vivendo hoje. E agora vamos para a segunda coluna. E nessa segunda coluna, ele vai falar sobre a causa, né? Agora você vai identificar a causa que te causou esse sentimento, esse ressentimento, esse medo, esta dor, essa frustração. Então você vai agora notificar. Pode ter sido um exemplo aqui, pode ter sido assim, um pai alcoólatra, ou uma mãe ou um pai que era opressor, reprimia a sua fala, não deixava você se esclarecer, não deixava você se justificar. Então, nessa situação, isso te causou um bloqueio, um ressentimento. Notifique, conte isso para o seu padrinho. Principalmente, Jesus vai estar com você nesse momento. O seu poder superior, Jesus, ele estará te ouvindo, lendo essa situação com você. Então coloque isso para fora, tá? E tem até um texto de Isaías que vai falar sobre, não fique com medo, pois estou com você. Não se apavore, pois eu sou o teu Deus. Eu lhe dou força e eu os ajudo. Eu o protejo com a minha mão forte. Eu os protejo com a minha mão forte. Então, essa segunda coluna vai falar sobre a causa. Notifique, coloque isso para Deus, que quando você coloca isso para fora, tira isso do seu coração, isso vai ficar tão mais fácil de você identificar, e a sua recuperação você vai estar dando muitos e muitos passos
para a tua recuperação. Amém? E o nosso próximo passo é o efeito. Descreva como essas ações específicas afetaram sua vida, tanto no passado quanto no presente. Descreva o que essa situação, como a gente estava falando, sobre os exemplos que nós demos, sobre um pai opressor, um pai alcoólatra, um pai ausente dentro de casa. O que isso, qual foi o efeito? E descreva isso também. E lembrando, nós não só estamos aqui falando sobre dores, ressentimentos. Nós também podemos falar sobre lembranças, coisas boas também, tá? Então a pessoa, a causa, o efeito, tudo que nós estamos escrevendo nesse inventário, nós podemos também falar sobre uma situação boa que aconteceu contigo no passado e o que isso trouxe, qual foi o efeito que isso trouxe para a tua vida nesse momento. Por que você está vivendo dessa forma, de uma forma boa, agradável com a sua família, e por que isso está acontecendo. Então, também você pode notificar isso também, tá? E vamos também falar sobre o dano. O dano, quais dos seus instintos básicos foram agredidos? Quais foram os seus instintos básicos agredidos? Então, aqui você vai listar quais são os seus instintos básicos que foram agredidos. Social, você sofreu relacionamento destruído. E nessa coluna 4 vai falar sobre o dano. Qual foi o dano dessa situação que você viveu? Então aqui, quais foram os seus instintos básicos que você sofreu dano, tá? Que você sofreu dano. Social, na parte social você teve problema de relacionamento, você teve problema de calúnias, de fofoca. Na sua parte de segurança, a sua integridade foi ameaçada. E com isso, você enfrentou problemas financeiros, problemas destrutivos, problemas materiais. Na parte da sexualidade, né? Na parte sexual, você foi vítima de relacionamentos abusivos. Com essa situação, você teve a sua intimidade prejudicada. Com a intimidade prejudicada, você... E na coluna dano, quais dos seus instintos básicos foram comprometidos? Quais dos seus instintos básicos foram comprometidos? O social, você sofreu relacionamentos destruídos, calúnias ou fofoca? Na segurança, a sua integridade física foi ameaçada, você enfrentou perdas financeiras ou materiais? No sexual, você foi vítima de relacionamentos abusivos, a intimidade ou confiança foi prejudicada ou violada? Não importa, meu amigo, não importa como você foi ferido, não importa. Deus quer restaurá-lo. Não importa, meu amigo, como você foi ferido, Deus quer restaurá-lo. Não importa como você foi prejudicado, Deus quer te restaurar. Então, escreva essa coluna também, que essa parte dessa coluna, dano, a coluna 4. E lembre-se, meu amigo, Ezequiel, capítulo 34, versículo 16, vai falar: procurei as ovelhas perdidas e trarei-as de volta, as que se desviaram. Farei curativo das machucadas e tratarei das doentes. Então, nessa coluna que vai falar sobre o dano, o Senhor Jesus, ele nos dá a esperança, falando que ele vai curar a sua machucadura, ele vai tratar das suas doenças, ele vai tratar dos seus hábitos, tudo aquilo que te prejudica, os seus ressentimentos, ele vai tratar. Amém? E na coluna 5 vai falar sobre a minha parte nessa situação, o que isso trouxe, mas qual foi a minha parcela. E lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 40, vai falar: examinemos seriamente, lembre-se dessa palavra, examinemos seriamente o que temos feito, voltemos para o Senhor. Nesse texto ele não vai falar, examine o que eles fizeram. Esse texto ele não vai falar sobre isso. Você fez isso nas primeiras 4 colunas.
o que eles fizeram, o que eles te causaram. Agora é qual foi a sua parcela nessa situação, tá? Qual foi a sua parcela nesse ressentimento de culpa, amém? Então, e nessa coluna, né, essa coluna 5 que vai falar sobre a minha parte, identifique honestamente a parcela de ressentimento que é a sua responsabilidade. Então aqui nós vamos notificar, na primeira coluna nós identificamos qual era a pessoa, ou a causa, ou o efeito, a causa, ou a pessoa ou coisa que nos prejudicou. E agora, nessa coluna de número 5, nós vamos aqui identificar qual foi a nossa parcela, tá? E no texto de Lamentações, capítulo 3, versículo 40, afirma que examinemos seriamente o que temos feito, voltemos para o Senhor. Note que aqui nesse texto ele não vai falar que examinemos o que eles têm feito. Aqui você vai colocar, examinemos seriamente o que temos feito. O que temos feito e voltemos para o Senhor, tá? Esse texto ele vai falar sobre isso. Em outro texto, em Salmos, versículo 139, 23 a 24, nos diz: o que, ó Deus, nos diz, ó Deus, examine-me e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Nesse passo aqui, agora aqui você vai, se você tiver preenchido nessa coluna 5, se você teve alguma parcela de culpa ou você era inocente, aqui você talvez tenha tido algum relacionamento abusivo e nessa coluna 5 você vai notificar se você foi inocente ou culpado nessa situação. Talvez você era criança e você não precisava ter passado por essa situação e acabou acontecendo, mas lembrando que ao simplesmente você escrever que você não teve parcela de culpa nessa situação, você vai estar livre, você vai estar livre do sentimento de culpa, tá? De todo esse ressentimento, de todo esse pesar que está passando sobre você agora, amém? E lembrando que nesse passo 4, o Celebrando a Recuperação, ele reescreveu, tá? Ele reescreveu o passo 4 justamente para pessoas que sofreram abusos, né? Foram abusados fisicamente ou sexualmente. E fizemos um destemido inventário moral de nós mesmos e reconhecemos de todo erro pode ser perdoado. Renunciamos à mentira de que o abuso foi culpa nossa, tá? Então, nesse inventário, nessa lição de número 9, aqui nós vamos expor, tá? Desde a coluna 1 à coluna 5, nesse guia do participante, essa semana, tire um momento para isso, escreva, faça o seu inventário, porque aqui nós vamos agora colocar daqui para frente tudo diretamente nas mãos do nosso Senhor Jesus, do nosso poder superior, o Senhor Jesus. Amém? E para encerrar, nós vamos falar agora de 5 ferramentas, tá? 5 ferramentas que vão ajudar você a montar o seu inventário. A ferramenta número 1, memorize em Isaías capítulo 1, versículo 18. O Senhor Deus diz: venha cá, vamos discutir esse assunto. Os seus pecados deixaram manchado de vermelho escuro, mas eu os lavarei e vocês ficarão branco como a neve. Olha a promessa que o Senhor Jesus está nos dando. E brancos como a lã. Em Isaías capítulo 1, versículo 18. E também a outra ferramenta, no número 2, fala, leia o versículo que vai falar lá na página 67, tá? Do nosso guia do participante. Leia os versículos de equilíbrio. E a outra ferramenta, número 2, vai falar sobre leia os versículos de equilíbrio lá da página 67. Vamos ler já sobre os versículos de equilíbrio. E a terceira ferramenta é mantenha o seu inventário equilibrado. Liste tanto as coisas boas quanto a ruim. Como nós falamos, liste tanto as coisas boas quanto a ruim, tá? E a quarta ferramenta vai falar, continue a desenvolver a sua equipe de apoio, continue a buscar a sua equipe de apoio, peça ao Espírito Santo, como nós já falamos sobre a questão lá no Padrinho, na lição Padrinho, peça ao Espírito Santo para guiar você, uma pessoa, tá, da sua equipe de apoio, para você ser apoiado nessa sua caminhada, amém?
E a quinta ferramenta e a última vai falar também sobre ore continuamente, tire o seu momento no seu devocional, peça ao Senhor Jesus coloca todo esse fardo, toda essa dor, todo esse seu pesar, coloque na mão do Senhor Jesus, amém? Não espere começar o seu inventário, não deixe. Uma outra coisa, não espere para montar o seu inventário, não espere, não deixa passar. Esperar para amanhã, comece hoje. Marque com o seu padrinho ou seu parceiro de prestação de conta, tá? Monte seu inventário que você vai ser bem sucedido nessa sua caminhada, no Celebrando a Recuperação. E aqui nós finalizamos mais uma lição para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Amém.